Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service, locação de mão de obra. Olá, vamos iniciar mais uma edição do programa Negócios em Foco, um programa de entrevistas sobre negócios, sobre economia, sobre assuntos importantes do Rio Grande do Norte. Temos nesta edição como convidado o jornalista e marqueteiro bastante conhecido, João Maria Medeiros, e vai nos trazer aqui bastantes informações ricas, interessantes, sobre a sua carreira profissional tão brilhante e que interessa a muita gente saber. Então, logo mais aqui estaremos com João Maria Medeiros. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Olá, iniciando agora mais uma edição do programa Negócio em Foco, aqui com o João Maria Medeiros, que é jornalista, publicitário e também marqueteiro de grande conhecimento e, vamos dizer assim, de grande conceito no mercado. João Maria, para o Negócio em Foco é uma honra ter você aqui para nos brindar com o seu conhecimento tão vasto nessa área da comunicação. E eu que também milito e atuo nessa área há cerca de quase 30 anos, considero você como um dos ícones, né, da nossa comunicação. Haja visto que você tem uma experiência profissional, nós vamos aqui trazê-la à tona através das nossas perguntas, mas eu gostaria que você falasse um pouco desse início da sua carreira profissional. Você teve aí passagem de longo tempo pela TV Cabugi, não é? Hoje InterTV Cabugi, afiliada da Rede Globo, depois pelo glorioso Diário Natal, onde você também exerceu lá um papel de grande importância, e depois dedicado à empresa sua, agência de propaganda, marketing eleitoral e etc. Vamos bater um papo aí sobre isso. Queria que você começasse falando do início da sua carreira, a partir da sua formação pela Universidade Federal, aí você enveredou por esse caminho da sua formação na área de comunicação. Como se deu esse início, esse processo do início da carreira profissional? Marcos, é um prazer estar aqui com você, um prazer participar do seu programa e agradeço pela referência, pela deferência. Eu me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Comecei, depois sempre trabalhei como jornalista no extinto Folha da Manhã, do saudoso senador Carlos Alberto. Estagiei no Diário Natal ainda, no tempo do Sr. Luiz Maria Alves. Depois fui para a Rádio 96 FM, quando se chamava Rádio Natal Reis Magos. Tive a honra e o prazer de trabalhar com, para mim, um dos maiores homens da comunicação do Estado, que é Silvino Cinedino. Isso aí tudo na década de 80. Década de 80, que inclusive quem me ensinou e me instigou, me ensinou muito a escrever para publicidade. E como jornalismo é muito mais uma vocação e uma profissão de fé, como você conhece bem, você é um herói nessa área, eu parti para a publicidade
Na época, o nosso TP, o nosso querido TP, era Big Terto, estava deixando a Rádio Cabugi, estava enveredando e montando a agência dele, me chamou e eu fui ser redator da TP. Inicialmente a gente começou em 1987, se não me engano, 86, 87. E a partir daí eu militando sempre na publicidade e no jornalismo, fui para a TV Cabugi como jornalista, né? Passei um tempo entrei como chefe de reportagem, depois assumi a editoria de um programa chamado RN Rural. E em 92, se não me engano, eu fui convidado a fazer a minha primeira campanha política, eu fui ser editor da campanha do Henrique, que o Henrique é uma campanha que o Aldo Tinoco venceu. E logo depois eu fui chamado para assumir o marketing da televisão, né? E a partir daí, passei 10 anos, nesse período fui convidado pelo professor Misael Barreto, pela professora Leidiane Bacurau, para montar o curso, estruturar o curso de comunicação, primeiro curso de publicidade da UNP, né? Fiquei 10 anos na TV, fiquei 8 anos na UNP e depois resolvi sair, largar tudo para criar galinha e fui literalmente criar galinhas. Você não citou aí a passagem pelo Diário de Natal. Não, aí o Diário vem depois, né? Depois disso eu recebo um convite do meu amigo Osaí Vasconcelos. Ele estava indo fazer uma campanha em São José dos Campos, campanha do prefeito, o hoje deputado Emanuel. E aí fui para São José dos Campos. Quando voltei dessa campanha, recebi o convite para ir para o Diário. Né? E fiquei 6 anos no Diário e tive a honra de trabalhar com Afonso Laurentino, Paulo Macedo, Albimar, Osaí, Cassiano, quer dizer, um grupo. Também, coincidentemente, no Diário eu entrei na redação. 3 meses depois, Albimar me convidou para assumir o comercial e eu fiquei no comercial e no marketing por um tempo e a gente deu... Aí, quanto tempo que nós criamos Marcas que Marcam. Alguns dos grandes eventos que o Diário realizava foi da chancela ainda, eu fazendo parte daquela equipe. Aí, a partir daí, nesse período, sempre trabalhei misturando, período de campanha, eu sempre licenciava, pedia licença e ia fazer campanha. E, a partir de 2002, eu assumi efetivamente a condição de coordenador de marketing político, né, o que todo mundo chama de marqueteiro, que foi numa campanha no Mato Grosso, a campanha do até então desconhecido maior produtor de soja do mundo, Blairo Maggi. Foi uma campanha interessante, foi uma campanha que nós vencemos, uma campanha assim, onde o cara tinha 4% da população sabia quem ele era, mas não tinha intenção de voto nenhum, né? Todas as forças políticas contrárias, e ele, obstinado, né, nos contratou. Nessa época nós fomos com a equipe toda aqui do Rio Grande do Norte, fomos mais de 70 profissionais, né, e chegaram no estado desconhecido e tal, mas nós desenvolvemos um trabalho interessante que culminou com a vitória do Blairo, né, na época ele eleito governador, a vitória do senador Jaime Campos era prefeito hoje senador, mas era prefeito de Várzea Grande, o senador Jonas Pinheiro, e aí eles trabalharam e acabaram elegendo, que não fazia parte da coligação, mas deram muita força, trabalharam a senadora Célia Silhesarenko, do PT. E isso foi essa vitória assim, emblemática, porque primeiro foi a primeira campanha de porte, uma campanha de nível estadual, uma campanha enorme, né? E nós vencemos, ganhamos ali, assim, a nível profissional nós fomos contratados desmontando estruturas grandes, como era a Duda Mendonça, né? O Antônio Lavareda, estavam na disputa e ganhamos nós essa campanha. E foi interessante porque, para mim, ela é extremamente emblemática, porque foi uma campanha em que nós derrotamos o meu ídolo das diretas já, que era Dante de Oliveira. Né? Mas foi uma coisa assim, ninguém acreditava, uma campanha interessante que ninguém esperava no Mato Grosso, e a gente venceu, e venceu com honra. E depois disso, aí, graças a Deus, fui trilhando alguns caminhos. 2004 a gente fez a campanha do Luiz Almir aqui, para prefeito, uma campanha que se tivéssemos mais uma semana, possivelmente, ele teria ganho. Uma campanha, né? Muito disputada aquela. Bastante disputada, e é também uma campanha de um candidato que ninguém acreditava, né?
tem uma coincidência assim, interessante na minha história como marqueteiro político, que eu tenho trabalhado, eu brinco muito com o pessoal da equipe, que eles dizem, pô, João, normalmente nós somos contratados sempre por quem ninguém leva fé, né? E a gente consegue, quando não vencer, no caso do Luiz Almir, mas a gente faz um marketing... uma condição de disputa. De disputa, e o marketing se sobressai, né? Aí em 2006 eu voltei ao Mato Grosso, nós fizemos a reeleição do Blairo Maggi, né? E segundo turno vim aqui para tentar recuperar, ajudar a campanha do senador Garibaldi Filho, que naquela época disputava... 2006 que ele disputava com Vilma. Vim, primeiro turno fizemos o Mato Grosso, ganhamos lá e viemos para o segundo turno aqui. Aqui a gente conseguiu recuperar Natal, que eles tinham perdido, mas aí já era uma campanha que tinha sido, havido muitos erros, desde o primeiro turno, muito erro mesmo, erraram muito do ponto de vista político, do ponto de vista de marketing, e aí a gente conseguiu ainda, né, posicionar, mas infelizmente não levamos a vitória. Em 2010, eu fui contratado bem antes pelo senador Garibaldi, fiz a campanha de 1 milhão de votos dele, né? Então também foi uma campanha maravilhosa, porque a primeira vez você conseguir praticamente metade dos eleitores do Rio Grande do Norte para um candidato só. Isso foi extremamente marcante e uma eleição muito forte. Em 2012 nós trabalhamos para Hermano Moraes, né, candidato a prefeito de Natal. 2008, antes de 2008 eu não fiquei aqui. 2008 eu coordenei a campanha do Mauro Mendes à prefeitura de Cuiabá e a do Adilto Saquete em Rondonópolis. Mesmo assim, tive parte da minha equipe aqui no Rio Grande do Norte, e nós ainda trabalhamos, sob minha orientação, a Prefeitura de Açu, Larissa Rosado de Mossoró, São Gonçalo do Amarante, Extremóis e Norma Ferreira em São José do Mipibu. Essa foi uma campanha que, sob minha responsabilidade, foram ao todo, entre aqui no Mato Grosso, 8 campanhas e mais uma que eu costumo dizer que só dei pitaco. Isso em uma única eleição, em um único ano você coordenou 8? Em 2008. Né? E ainda dei algumas sugestões na campanha da deputada Luana Ribeiro, lá em Tocantins, que ela disputava a prefeitura, mas aí agi só mais como consultor algumas vezes para correção de... Né? E essa foi 2008 foi extremamente... E aí em 2012 a gente faz a campanha do Hermano, né? Foi uma campanha também que Hermano ninguém acreditava, conseguimos chegar ao segundo turno, aí só não logramos êxito, mas foi a campanha que foi marcada pelo boneco Nildo, né, que são uma das características que a gente usa muito, trabalhar muito o humor e de forma responsável nesse processo. E aí vem... Nós vamos deixar 2014 para o segundo bloco. É uma campanha mais recente e bem emblemática também. Temos um pouquinho de tempo para terminar esse primeiro bloco, mas eu queria fazer uma pergunta que talvez você consiga responder com rapidez. Qual é a principal dificuldade que você tem na formação de equipes? Você falou aí que na campanha de 2008 você na eleição de 2008 participou de 8 campanhas. Então, naturalmente, você tinha aí uma equipe muito bem organizada, muito bem estruturada. Você tem muita gente do Rio Grande do Norte, tem muita gente de fora também. Como é a dificuldade que você tem para montar uma equipe de profissionais para um trabalho assim sazonal, um trabalho que não é fácil? Olha, uma coisa fantástica que eu vejo é o seguinte: o Rio Grande do Norte é um grande celeiro de talentos nessa área, né? As minhas equipes basicamente são formadas por profissionais aqui do estado. Em 2008, por exemplo, eu montei uma equipe muito grande e a gente, assim, o que eu costumo dizer, a equipe, o núcleo duro, a inteligência da campanha, o staff maior, todos são profissionais, né, locais. E a gente trabalha com operacional, com a equipe locais. Agora, a grande dificuldade é um profissional, porque uma campanha política ela é muito curta e ela é muito dinâmica e é muito extenuante. E a dificuldade, muitas vezes, é que o profissional, principalmente o profissional da propaganda, ele é acostumado, eu diria que ele é meio burocrático. Quando ele pega um ritmo de campanha, isso assusta um pouco. Mas, assim, a nível de talento, a gente consegue. Graças a Deus, eu tenho um time hoje de profissionais à disposição, muito bom, muito competente mesmo. Você tem um banco de
digamos assim, um banco de profissionais que na hora que você vai montar essa estrutura, essa equipe, você sabe... Isso, e esses profissionais hoje, cada um tem um perfil que se adequa, porque nem toda campanha requer. Por exemplo, você trabalhar com o Norton Ferreira, que é um grande redator, uma figura maravilhosa. Norton foi, para mim, um cara fantástico, me deu uma grande ajuda numa campanha no município pequeno, no Mato Grosso, em Campo Verde. Uma campanha que nós ganhamos, né? Norton, Marilande Brito, né? Essa campanha já foi mista, eu trabalhei com alguns profissionais de Brasília, né? Uns amigos bons, mas na essência, a estruturação, o mote são sempre profissionais meus, né? Aqui do Rio Grande do Norte. Ok, João Maria, vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos falando da campanha de 2014. Ok. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos de volta com o Negócio em Foco, entrevistando o jornalista e marqueteiro João Maria Medeiros. João Maria, nós falávamos no primeiro bloco sobre toda essa sequência de campanhas das quais você participou, as quais você coordenou, não é? A maioria campanhas de sucesso, campanhas difíceis, campanhas que, digamos assim, de candidatos que não tinham assim, o favoritismo no início e que tiveram um resultado favorável depois. E deixamos para o início desse bloco para falar um pouco da última campanha eleitoral do ano passado, 2014, que talvez seja, no meu entender, uma das campanhas que mais pode lhe dar, assim, lhe fornecer notoriedade, pelo fato de ter sido uma campanha que você pegou, vamos dizer assim, contra um candidato que era favorito total. E o candidato que você trabalhou, um candidato que foi o candidato vitorioso, mas que no início da campanha não se esperava de maneira nenhuma essa possibilidade, né? Verdade, Marcos. A campanha 2014, ela é emblemática. Eu tenho duas campanhas. Toda campanha é uma campanha muito difícil, né? Porque a campanha é muito tensa. Mas eu tenho duas campanhas que, para mim, são assim, emblemáticas e são dois grandes cases. A primeira é a de 2002 no Blairo Maggi, que foi uma campanha que eu sempre dizia para a equipe, muito parecia a 2014, nos trazia muita memória de 2002, pelo grau de dificuldade, né? Lá nós não tínhamos a dificuldade financeira, nem a dificuldade de apoios que nós tínhamos em 2014. Em 2014, interessante que eu achava que eu não faria uma campanha aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu já vinha negociando com o senador João Ribeiro no Tocantins, aí, infelizmente ele veio a falecer, e no Mato Grosso havia uma disputa com outra equipe da gente trabalhar com o Pedro Tax, hoje governador, né? O Adilto Saquete, então o grupo do Blairo, eles já haviam me convidado. Mas aí veio o desafio do Robson, me convidou se eu topava o desafio numa campanha que aí interessante, eu acho que só ele, né, Juliane, a esposa dele, a família acreditavam nessa campanha. Mas, e a partir da conversa, a partir do que a gente foi, do conhecimento, do sentimento, eu passei das informações que a gente tem, porque assim, campanha, é importante salientar que as pessoas acham que o marqueteiro é um gênio, não existe mágica, muito contrário, existe muito trabalho, muita transpiração, e muita inteligência em jogo, né? Você saber analisar uma pesquisa, você identificar variações, tentar entender o momento do comportamento da população via, né, pesquisa qualitativa, grupos focais. E aí veio o desafio do Robson, ele praticamente não tinha nada, nós conseguimos montar com o apoio do Partido Nacional, do hoje ministro Kassab, que foi um grande guerreiro, assim, e à disposição do Robson, nós, com muito pouca estrutura, nós conseguimos começar uma campanha que, assim, não só o candidato era desacreditado, como, de repente, o marketing era desacreditado, todo mundo desacreditava, porque naquela hora você tinha a terceira força do país, o terceiro homem mais importante do país, todos os políticos reunidos em torno daquilo ali, quer dizer, era um candidato imbatível. Só que, do ponto de vista de uma eleição, é preciso a gente entender
que você tem que combinar com todo mundo, você não combina só com os políticos. Você precisa combinar com o eleitor. E havia, né, e nesses anos todos que eu venho fazendo campanha, eu tenho um olhar um pouco mais sociológico sobre isso também, né, e até em alguns tópicos antropológicos, que a gente discute muita coisa a nível de ciência. Então, e o que é que a gente percebe? Nesses últimos quase 30 anos que eu atuo, a cabeça do eleitor, a percepção do eleitor brasileiro, de uma maneira geral, ela mudou numa dinâmica, numa evolução muito rápida, e a cabeça do político não. É meio dicotômico isso, porque enquanto o eleitor evoluiu, o político ainda hoje, a maioria deles, continua achando que a prática, vamos dizer assim, a praxis do fazer político é a mesma de antigamente. E isso a gente soube interpretar nessa eleição de 2014. E foi uma eleição realmente muito difícil, muito complicada, né? Mas assim, a equipe comprou o candidato, acreditou o candidato, confiou extremamente na equipe, nós tivemos uma sinergia maravilhosa e o resultado é essa vitória espetacular, que não tenha dúvida. É outro case que eu tenho na minha bagagem, no meu portfólio, que marca muito. Né? Nós tivemos casos de municípios onde juntou-se oposição com situação, não sobrando nenhuma liderança para apoiar o candidato, e mesmo assim... E tem um episódio interessante, eu não lembro o nome da cidade, não sei se era lá no Oeste, a gente criou a caravana, né, o pessoal ali, aquela caravana, porque ou tirava o candidato daqui do escritório, botava na rua para as pessoas conhecerem, e nessa cidade, não me lembro se Riacho da Cruz, eu sei que era uma cidade que... Pequena. Nós chegamos na entrada, a caravana chegou na entrada, não tinha uma pessoa para receber, literalmente não tinha uma pessoa, a cidade vazia, ninguém, nada, você não via uma bandeira, e a gente criou a bandeira da liberdade, né, onde o candidato passava, ele deixava uma bandeira. Mas mesmo assim o pessoal de mobilização, aquela coisa toda, e aí, como fica, não tem ninguém, mas aí o candidato falou, o Robson falou, não, vamos atravessar a cidade, por que não? Né? Solta os foguetões. No final, já chegando no final, de cima ele vê uma casa com uma varandinha, e dentro dessa varanda tinha uma foto, acho que de Fátima, candidato, uma foto, e uma bandeira vermelha. Ele parou, desceu, foi lá conversar com você. E ela, que era eleitora, mas tinha medo, porque a cidade toda, todo mundo, os caciques políticos. E ele perguntou se podia fazer uma fala ali. E interessante que ele começou a falar, deu uns 15 minutos, começou a aparecer as pessoas. Aí, de repente, tinha ali um aglomerado, não era muita gente, mas tinha, e aquilo ali foi um ponto também marcante na campanha, porque nós deixamos a bandeira, fixamos a bandeira da liberdade, o grito da liberdade, e aí foi uma coisa fantástica, porque a cada cidade a gente foi ganhando aos poucos a confiança da população. E a população acreditou no discurso, né, e acreditou no projeto do Robson, isso que foi mais importante. E ele foi um combatente fantástico, leal, né, diante de toda a adversidade que foi, que o Estado todo conhece o que foi a campanha. João Maria, realmente essa campanha é uma campanha que marcou época no Estado. Uma reviravolta inesperada, né? Mas vamos falar agora um pouco do João Maria, marqueteiro do ponto de vista empresarial. Sei que você também tem aí uma atuação na área empresarial, como agência de propaganda, né? À frente de agência de propaganda, você teve a sua primeira agência, acredito ter sido lá pelos anos 80 ainda, a Ilimitada. E depois, na sequência, você tem aí a Eco, né? Isso. E agora também participante, sócio da agência 2A, que é uma das maiores agências do Estado, né? Então, fale um pouco da sua carreira nesse aspecto empresarial. Desde a Ilimitada, a Eco, a 2A. Legal, Marcos. Eu até agradeço que as pessoas me veem e acham que eu atuo só com marketing político. Muitas vezes eu perco alguns negócios porque as pessoas veem assim, não, o cara que só faz política. Não, muito pelo contrário. Como você bem falou, eu quando deixei a TP, né, quando eu saí, aquela coisa toda, eu montei, eu me lembro ainda com o Lino Vanderlei, que era
Você lembra de Lino, era um grande diretor de arte na época, tal, a gente montou a SPN, foi uma agência pequenininha, uma experiência pequena, depois trabalhei com o Ranulfo. Teve a SPM. A SPN com o Ranulfo, naquele jornalzinho de classificados. E aí, depois da Cabugi, aí, quando eu saí da Cabugi, eu recebi um convite de Flávio Novaes, Flávio América, eu reputo um dos maiores diretores de arte e criação que a gente tem, um cara genial. Eu, Flávio e o nosso saudoso Soares, que na época era contador da TV, mas tinha um sonho de ter uma agência, nós montamos a Ilimitada, ficamos alguns anos, aí eu comecei a fazer, aí enveredei pelo campo da política, eu sou muito de ciclo. E começou a pintar campanhas políticas e apareceram alguns serviços fora do Estado, então comecei a me dedicar um pouco fora e deixei de lado. Em 2006, eu voltei à atividade com a ECO, né? E aí, a partir daí, 2008, surge a ECO, a Agência de Notícias, porque a ECO, ela para ser certificada pelo Conselho de Normas Padrão da Publicidade, ela não poderia exercer atividade de marketing político, nem pesquisa, então eu fui obrigado, para ser certificado pelo SEMP, a criar uma outra empresa, que foi a ECOA, que essa atua exclusivamente com marketing direto, marketing político e agência de notícias. E aí recebi no final do ano passado um convite, quer dizer, uma coincidência, terminada a campanha, o que é que eu vou fazer, recebi um convite de conversar com Lana Mendes da 2A. Alexandre Firmino já havia saído da agência há 2 anos, tal. E Lana, assim, que é uma pessoa maravilhosa, uma profissional fantástica, comanda a agência com um pulso fantástico. Nós nos associamos e estamos desenvolvendo. E assim, nesse campo empresarial tem atuado muito, mesmo no campo supermercado, as campanhas memoráveis do Superete Queiroz, né? Na época de Queiroz eu trabalhei. Ultimamente eu desenvolvi toda a estratégia de montagem, de recuperação de imagem e fortalecimento da Federação da Agricultura do Sistema FAERN de Senar, né? Que até hoje ainda continuo dando um apoio lá a Zé Vieira. Né? Trabalhamos com a primeira campanha Tô no Gás, da Pote Gás, também foi uma conquista que nós tivemos ainda na ECO, Colégio Salesiano. E assim, trabalho com o mercado, muitas vezes como consultor, às vezes algum empresário, né, tem alguma dificuldade, chama, a gente vai lá e dá uma orientação, ou entende o processo e desenvolve. E hoje eu atuo, né, como falei, fui professor há alguns anos, na UNP, depois na Federal, né, eu passei num concurso para professor substituto, fiquei 2 anos, depois fui para a rádio universitária, a estrutura lá convida a professora Ana Maria Consentino, no departamento comercial da rádio, né, e sempre assim, trabalhando nessa área comercial, na criação de projetos, inventando formas dos clientes ganharem dinheiro. Me dê uma informação, por favor. A UNP que teve o curso, ainda tem o curso de publicidade e propaganda? Tem. O curso de publicidade e propaganda é um dos grandes cursos reconhecidos no Nordeste, a nível do Brasil, um curso que tem participado aí dos intercons, e um curso que tem formado grandes profissionais. O curso da UNP é um curso realmente maravilhoso, e é interessante que esse curso, ele gerou outros, né? Você hoje tem a Fatern, se não é Fatern, e ela tem um curso de publicidade. Boa parte dos professores foram alunos nossos, né? Hoje o coordenador, o Carlinhos, foi aluno, as meninas que estão lá. Na UNP, o Chico, que dirige, foi aluno da primeira turma, tem alguns professores. E o que é interessante é isso, é que a atividade da publicidade no Rio Grande do Norte, realmente ela ganhou uma outra dimensão, né? Ela teve um outro nível a partir do curso da UNP, que ainda continua. Certo. Porque nós temos também aí ainda, atuando no mercado, muitos publicitários de antes da época da formação do curso. Nós, inclusive, né? Nós somos da geração 1980, 80, quando não existia, né, o curso. Quando não existia o curso, e a publicidade aqui era feita por uma agência só. Daí surge você com o Hildo, né? Surge TP, Ricardo Rosado, Gêner Tinoco, Zé Ivan e Alexandre Macedo, né? Que depois dividiram, né? A Lana, né, que vem depois da sequência, vem Agnelinho com hoje Raf, com Rogério Nunes. Quer dizer, são profissionais que migraram muito mais. Eu vim do jornalismo para a publicidade, muita gente veio assim. Mas a partir daí, né, nós construímos. Gêner foi professor conosco no curso, e a partir daí nós começamos a criar esse conceito, e o curso ganhou
muito mais do que corpo, ganhou uma identidade para o mercado da propaganda, que eu acho que é o mais salutar nisso tudo, Marcos. Perfeito, João Maria. Fiquei muito grato aqui com a sua participação em nosso programa e a gente passaria aí mais uma hora, se fosse o caso, batendo papo, principalmente sobre a propaganda, que é uma coisa que eu também sou apaixonado por ela. Tive uma atuação aí de 16 anos como dirigente de agência de propaganda, né? E realmente foi muito produtiva aqui a sua participação. Espero poder contar com você em outra oportunidade, em outro assunto. Não faltará oportunidade para a gente estar aqui brindando o nosso telespectador com o seu conhecimento. Ok, Marcos. Eu que agradeço e me coloco à sua disposição. Convidando, será um prazer enorme dizer que Marcos foi diretor de uma das agências bem premiadas, uma das grandes agências que dominou aqui os anos 80, os anos 90, o mercado de Natal. É verdade. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado também. Programa Negócios em Foco. Oferecimento: JMT Service. Locação de mão de obra.